Vamos receber também a Roberta Dion Sete, ela que é da Projeta Ambiental. Aliciane Ribeiro, da Ribeiro Solar, por gentileza. Por gentileza, também o meu carinho recebendo a Marília Queiroz, da ABGD. E para completar a nossa mesa, o nosso painel, por favor, convido a Cristiane Lunardi, da CICI Solar. Lembrando que no final a doutora Marina vai abrir então para as perguntas. Por favor, já vão colocando no papelzinho, ou vocês terão a oportunidade também, ok? Nós teremos um microfone no final para que vocês possam participar com elas, com as perguntas. Nesse momento, então, eu passo a palavra à moderadora, à diretora jurídica da ABGD, doutora Marina Meyer Falcão. Obrigada. Gente, é muito bonito isso, né? Ver um tanto de mulher linda, competente, nesse cenário tão lindo da geração distribuída, organizado com tanto carinho pelo Grupo FRG, com o apoio da ABGD. E a gente vai trazer um debate aqui para vocês. Cada uma vai contar um pouquinho de cada empresa, como que a gente desenvolve essa cadeia solar, trazendo, inserindo as mulheres nesse contexto, a importância da parte regulatória. Eu sou advogada na área de energia, atualmente estou como diretora jurídica da ABGD. Cada uma aqui exerce um papel maravilhoso e fundamental. A Marília, que é a nossa diretora social da ABGD, que vai falar um pouco de modelos de negócio na área social, traz uma consultoria também, cases de sucesso nessa área. Né? Alguém citou aqui no começo do fórum a importância da dignidade do cidadão, né? Do ser humano. Se a gente não tem trabalho, a gente não tem dignidade. Isso é uma cadeia. E a energia tem que vir de dentro também. Né? Então, nada mais bem conjugado do que a energia solar junto com a energia interior, o trabalho, o desenvolvimento econômico, sustentável e social. Vamos falar também da parte ambiental, a Roberta vai falar um pouquinho sobre isso, a empresa dela. A Irene vai falar um pouquinho dos projetos na VEG, como que tem a inserção de muitas mulheres também. Na CICES, apareceu o vídeo aqui, também a maioria das funcionárias são mulheres. A Eliane, da Clamper, vai trazer um pouquinho também da história da Clamper, que ela vai contar para vocês aqui, só adiantando, que eu fiquei tão empolgada, 55% do quadro de funcionários da Clamper hoje são mulheres. Então, a inserção da mulher cada vez mais forte, mais presente. E, ao final, a gente vai fazer um debate, cada uma contando um pouquinho da história pessoal de mulher nesse setor. Muito obrigada. A gente vai começar, então, com a Danúzia. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, meninos e meninas. É um prazer vir aqui falar com vocês. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos? Tá. 10 minutos, eu preciso de 3 para finalizar, então eu tenho 7, é isso? 7 minutos, tá bom. A história é longa, mas eu vou fazer recortes e vou encurtar e objetivamente vou dizer por que estou aqui. Primeiro, agradecer imensamente a ABGD, na pessoa da doutora Marília, né, que sempre me acolheu muito bem nessas atividades, e as demais colegas que estão aqui. Falar da minha satisfação de poder comunicar um pouco da minha história profissional, da minha história de vida, e procurar fazer isso inserindo no contexto da energia solar fotovoltaica, numa perspectiva de crescimento, de desenvolvimento e como é que eu tenho enxergado o mercado, esse setor. Então, a energia solar fotovoltaica chega, aproxima, encosta, aquece e fica totalmente permeada na vida da professora Danúzia Arantes Ferreira, há aproximadamente uns 5 anos para cá. Eu sempre tive muito fascínio com natureza, sol, água, frutos do Cerrado. Goiás é uma região muito bonita, né? Uma região de muito cerrado, com frutas nativas. Eu sempre gostei muito de apreciar isso
e um fascínio muito forte com água, borboleta e sol. E por que eu estou trazendo isso no começo da minha fala? Para dizer para vocês que a energia solar fotovoltaica, ela entra na minha vida num momento muito intenso de um processo de ressignificação pessoal, em que eu passei e passo até hoje por um processo de transformação e de uma construção cotidiana que eu chamo de autoconhecimento. Então eu tenho uma carreira que começa na educação, e essa carreira vai comigo, essa carreira profissional, ela vai comigo desde sempre. Quando eu lembro das minhas brincadeiras de criancinha, eu já tinha um hábito professoral meio didático, né? Sempre querendo ordenar alguma coisa, liderar, fazer algum movimento que aprendesse, ensinasse alguma coisa com alguém. E aos 16 anos eu me vi num curso de graduação, numa licenciatura em pedagogia. Foi um esquenta na minha família, porque a minha mãe, professora, não admitia que uma filha quisesse ser professora. E aí hoje nós ouvimos umas coisas muito interessantes pela manhã, não tem tempo para discorrer sobre isso, mas nós vivemos uma crise de educação no país em que os próprios professores não se reconhecem professores. E aí começa o meu exercício profissional, né? Então eu me formei professora, me especializei, fiz mestrado, fiz doutorado e tenho uma carreira acadêmica no mundo acadêmico, formando professores para o mundo do trabalho. E aí começa o grande paradigma da minha vida, quando eu reconheço que a escola formal, seja ela pública ou privada, com raríssimas exceções, ela forma um cidadão para o mundo do trabalho. A escola está carregada de saberes conceituais, metodológicos, regras, estabelecimento de privações de todas as naturezas, e depois quando nós nos formamos e temos um título acadêmico, seja ele qual for, o mundo do trabalho começa a nos ensinar. Isso custa muito caro para a sociedade, isso custa muito caro para as empresas, isso custa muito caro para as famílias. Então esse é o ambiente do lugar de onde eu falo, né? E a história é longa, Marília já teve a oportunidade de ouvir um pouquinho, que ela gentilmente apreciou a defesa da minha tese de doutorado. E então eu me vejo num contexto de muita experiência como gestora, como líder, no segmento de negócio, educação, dentro do meu estado e também atuando em outros estados da federação. Teve um período em que eu fui por quase 4 anos consecutivos diretora de instituição de ensino superior, de ensino, pesquisa e extensão em Goiás e em São Paulo, onde eu dirigia simultaneamente 3 unidades universitárias aqui em Goiânia, 2 em São Paulo, tinha mais de 500 professores sobre a minha liderança e tinha mais de 8.000 alunos, assim. E eu era diretora de ensino, pesquisa e extensão. E toda essa história na minha vida sempre me conduzindo para a busca cotidiana de um facho de luz. Um facho de luz que eu buscava literalmente no sol, muitas vezes. Até porque eu passei por um processo muito complicado na minha vida pessoal, quando eu tive uma crise que culminou numa depressão. E uma das causas é que eu dormia pouco, alimentava descompassadamente, o que o mundo corporativo deixa a gente de ponta cabeça, pesava 12 quilos a mais do que esse corpo que vocês estão vendo aqui, e eu tive um sério problema, porque eu tive um sério problema com a ausência de serotonina no meu organismo. E para quem sabe o que significa uma ausência de uma serotonina no organismo, sabe o que é ter que tomar comprimido de sol. Então tem uma história de vida que permeia tudo isso, e aí eu vou estudando, vou trabalhando, vou dialogando, vou chegando à conclusão e confirmando cotidianamente que a escola formal precisa dialogar com o mundo do trabalho, e aí eu vou me especializando no contexto da educação corporativa. E aí eu começo a levantar uma bandeira que é: educação não é propriedade exclusiva da escola. A educação, ela permeia todos os ambientes sociais e ela está no contexto da vida humana. E nós precisamos assumir um compromisso de educar aonde quer que estejamos. E a sala de aula e as paredes da escola nunca mais foi o meu lugar de fala. Lá é um lugar que eu vou também. Inclusive, esse semestre, toda quinta-feira à noite, eu tenho turmas de graduação, onde eu sou professora formadora de professores, e eu consigo dizer para eles assim: repense o significado da escola, porque essa escola que está aí está deformando os nossos filhos. E isso eu trago como um pleito, né? E ao fazer isso, eu fui me movimentando para o mundo corporativo. E eu fui, então, assumir papel de executiva, que eu já tinha uma vasta experiência no setor privado, em unidades de negócio voltado para a educação, num grupo empresarial nacionalmente conhecido,
aonde eu me dei conta que eu fui a primeira mulher executiva de um grupo com 45 anos. E aí, um belo dia, eu recebi um contato do pessoal da área de comunicação do grupo e a esposa do mantenedor, né? E aí falou, olha, você vai sair na nossa página oficial lá da governança familiar e tal. E aí eles ficaram muito felizes, as mulheres todas felizes. E eu trabalhando 13, 14 horas por dia com uma criança, com um filho, entrando numa pré-adolescência. E aí eu falei, nossa, mas eles estão tão felizes porque eu vou sair, não estou nem tão bem assim, tem que dar um corte no cabelo, dar uma melhorada no visual, até para tirar uma foto para ir lá na revista. E aí a dona Maísa falou, Danúzia, você já se deu conta que o grupo empresarial José Alves vai completar 45 anos de existência e você é a primeira mulher executiva no grupo? Eu falei, não tinha parado para pensar. Ah, bem que eu percebi que eu cheguei numa sala de reunião, tinha muito homem lá, era só eu de mulher. Fiquei até achando um pouco estranho. E aí começou, parece brincadeira isso, mas foi fato. E estar aonde eu estive e aonde eu estou, eu quero declarar para vocês uma simples homenagem que eu fiz para o meu pai agora no Dia dos Pais, que eu postei uma foto minha dele e disse assim, meu pai é um homem de alma feminina, que criou suas meninas para ir aonde elas quiserem estar. Né? Nós somos 4 irmãs e a gente aprendeu que lugar de mulher é onde você quiser ir, onde a sua consciência te permitir, com a educação, com a formação ética e moral que você tem. E o que você faz é consequência sua. E por favor, não respingue nada em mim que eu não consiga limpar. Básico assim. Então foi com essa força que eu vim para a vida. E com essa força que eu fui ao encontro do Sol e o Sol veio ao encontro da Danúzia. E aí eu me dei conta, então, como executiva, já vivendo a experiência do público e do privado, eu assumindo posições de liderança no governo do estado de Goiás nos últimos anos, nos últimos 8 anos, onde nos 4 primeiros anos eu fiz um trabalho voltado para a universidade, eu fui executiva na Universidade Estadual de Goiás como pró-reitora e sempre dialogando com a sociedade, porque eu fui pró-reitora de cultura, extensão, cultura e assuntos estudantis. E ali, sobre aquela liderança, que a história é longa, mas ali nós organizamos um trabalho em rede, porque eu acho que aqui a gente fortalece uma rede de mulheres, né? A gente dá conta, nós conseguimos fazer isso com muita rapidez, somos muito rápidas, inclusive. E então, a gente consegue fazer várias coisas simultaneamente, né? Com muita precisão, um cuidado extremo que a gente tem. E ali naquele lugar eu marco 2 pontos assim fundamentais para o próximo eixo que eu sigo nos outros 4 anos seguintes. Eu consegui, como pró-reitora de uma universidade pública, estabelecer uma intersetorialidade entre o público e o privado, um diálogo com a sociedade civil organizada por meio de atores e uma articulação com a empresa. E aí foi quando eu confirmei uma coisa. Eu sei que o Brasil é lindo, é maravilhoso em todos os lugares, mas normalmente a gente ama onde vive, né? Eu gosto muito do estado de Goiás e quando eu fui pró-reitora dessa universidade, eu trabalhava a 50 quilômetros de Goiânia, ia para Anápolis todos os dias e voltava. E eu abria a janela do meu gabinete e eu me dei conta que eu moro no entroncamento do mundo. Tá, e aí, ali eu consigo então fazer, num papel de liderança, articular 39 unidades universitárias espalhadas em 39 municípios diferentes dentro do estado de Goiás e criar um trabalho em rede para poder dialogar com a sociedade civil organizada, com as empresas e o ordenamento de políticas públicas para a transformação social. Passo a seguinte, então, para um momento da minha vida, onde eu sou convidada para ser executiva no setor de energia do estado de Goiás. E aí eu achei engraçado. Eu gosto de contar isso porque eu realmente achei engraçado quando o gestor, secretário de Estado, me chamou e falou, professora Danúzia, você está convidada para assumir a liderança de uma superintendência no governo do estado para trabalhar com a área de energia, telecomunicações e infraestrutura. Eu falei, nossa, vai ser lindo, eu sei tudo de energia, na minha casa tem 22 interruptores, eu sei acender e apagar todos eles e a cada 15 dias passo uma buchinha e enxugo assim para não dar choque. O que mais? Vamos para o próximo? E ele começou a rir, eu também. Ele falou, calma, vamos lá. Você conhece de políticas públicas, porque você é especialista em políticas públicas, você conhece de gente, você sabe lidar com pessoas, projetos e processos, e você conhece o nosso estado, você conhece as leis, você tem uma relação com pessoas que é muito interessante, e você também sabe ser muito brava.
é você mesmo, você vai ser superintendente de energia do estado de Goiás. Eu falei, quem são os meus chefes? Ele falou, eu e o governador. E aí você vai fazer, eu falei, eu vou fazer o quê? Ele falou, você vai propor, junto com a sua equipe, que é pequena, 3 pessoas, você vai propor uma política pública de estado para pensar o sentido das energias renováveis no estado de Goiás. Tá. E aí a história é longa, eu me insiro nesse contexto, eu desenvolvo simultaneamente uma tese de doutorado e eu começo a trabalhar com uma coisa que é intersetorialidade e organização de um ecossistema do setor energético no estado de Goiás, que é o case da minha tese. E aí a gente organiza a governança e faz Goiás sair do marco zero e em 10 meses sair da 16ª posição em geração de energia solar fotovoltaica para a 8ª posição, com aplicação, ou seja, uma modelagem de uma política pública, a implantação, o acompanhamento, o monitoramento e os resultados. Então, como eu não tenho mais tempo de fala, eu vou pedir licença porque eu quero mostrar um vídeo, porque esse precisa fechar minha fala. Pelo menos o pessoal, por favor, deixa o profissional. Não, um vídeo de 1.13, é menos, era 3 minutos, eu estou cortando, porque eu fiz rapidinho o pessoal no profissional. Bom, e depois a gente vai para a roda de conversa, mas a história é longa, e aí vocês vão perceber por que nasceu a unidade de negócio Doutora Sol dentro do Grupo Capacitar, que é a minha empresa. Não tem a... Essa sou eu com 13 dias de vida. 3 para 4 aninhos. Meu aniversário de 4 anos eu chorava porque eu não gostava de tirar foto. Aí eu já tinha de 5 para 6. As minhas 4 irmãs e um priminho. Tinha estrela e sol no meu vestido. Eu sempre gostei de equipe, liderança, banda de escola. Tinha 15 anos. Meus pais, os meus filhos, diferença de 17 anos de vida. É a gestação do último, que hoje tem 10 anos. Aquelas pequenininhas lá, agora somos nós, crescidinhas. Minha nora, com os meus filhos. Para Deus não valem menos o tamanho, cor ou raça. O meu núcleo familiar. Se o corpo não se move, a força do amor. Primeira vez que eu vi o sol depois da depressão. Quem abraça. Harmonize as diferenças. Esse espiral tem um significado na minha vida que eu trago no meu pulso tatuado. Minhas alunas da educação, meu grupo de pesquisa da PUC de São Paulo. Visita técnica das minhas alunas de Goiânia em São Paulo com meu grupo de pesquisa. Muitas nunca tinham ido a São Paulo, nunca tinham visto o mar, nunca tinham andado na Paulista. Meu grupo de pesquisa, que é um grupo interdisciplinar que tem gente do Brasil inteiro. A pessoa que abraçou a causa de escrever uma política pública interdisciplinar que discute o sol como eixo de vida. E o sol do Tocantins que eu colho na palma da mão o dia que eu quiser. É só acompanhar o entardecer na Praia da Graciosa. Obrigada. Danúzia, parabéns. Eu acho que eu vou resumir em 3 palavras. A gente tem que ter o sol, né, para iluminar a nossa vida, ter a nossa fé, ter o nosso Deus, a sua música ali fala de Deus, trabalhar com ética, e eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, e desenvolver essa cadeia maravilhosa das mulheres do solar. Parabéns, viu, pela história de vida. E você tocou num ponto muito importante. A educação hoje, ela não trabalha os nossos filhos para essa chamada inteligência emocional, que é o mais difícil, é você lidar com o próximo, é lidar com situações adversas, é estar frente a lideranças, né, como você desenvolveu, mas o principal ali é Deus e a fé e a superação da sua depressão. Parabéns. Eu passo a palavra agora para a Marília, a gente vai inverter aqui um pouquinho, depois a Marília vai passar para a Roberta, que tem um link muito importante. Marília hoje é diretora jurídica da ABGD, na área social, de sustentabilidade, desculpa, perdão, e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Eu vou levantar só por causa dessa luz aqui na minha cara, né? Ou não? Vou levantar. Vai ficar aqui. Embaixo. Se você esperar aí. Está muito forte no meu olho. Boa tarde a todos.
Eu acho uma delícia estar aqui com essa mulherada, que é interessante, porque é uma proposta que surgiu vindo de uma também grande profissional, a Paula da GIZ, e ela falou que se reuniram mulheres do setor e foi um evento muito interessante. Aí o Carlos Evangelista falou, opa, vou aproveitar porque lá tem muita gente poderosa, apesar de que aqui no evento tem pouquíssimas mulheres em relação aos homens, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, ouvi-las. E queria só falar que essa incrível aqui, que está sentadinha, que ficou falando do lado pessoal dela, além de uma grande mulher, é uma incrível profissional. Ela só saiu do governo de Goiás porque trocou o governo, porque ela devia estar lá até hoje, fez incríveis mudanças. É uma competência assim que agora está fazendo capacitação de pessoas, mas também profissional, que ela tem uma empresa, não deu tempo, eu vou falar para você. Tem uma consultoria dela que, se vocês puderem contratar, ela é a pessoa, a especialista no setor da gente aí de energias. Então, meu nome é Marília Queiroz, eu tenho o prazer de dizer que eu também, como a Danúzia, mudei um pouco do meu próprio trajeto, né? Eu sou advogada formada pela Universidade de Brasília e trabalhei 16 anos como empresária em São Paulo. Não me arrependo nem um pouco. Trabalhava próximo ao segmento, só porque eu trabalhava com lâmpadas LED, então também era eficiência energética. Mas eu cansei do mundo empresarial básico de comprar e vender, e embora tenha me dado bastante experiência internacional, eu, quando saí dessa empreitada, eu falei que eu queria mudar o mundo e descobri que eu não posso. E eu realmente falei, tem que mudar esse país, tem que mudar a mentalidade das pessoas, e eu acabei realmente me convencendo de que um dos setores que podia ter a minha contribuição, que eu queria muito dar, era exatamente o setor de energias renováveis, até pela própria paixão da minha história de vida, em relação à fazenda, a ambientes de sustentabilidade desde pequenininha, né? E eu trago aqui uma proposta para vocês que, na minha posição, eu acabo trazendo um desafio para a BGD, há uns 3 anos atrás, de provocar que a gente conseguisse ter um painel de sustentabilidade aqui dentro. Na verdade, sustentabilidade a gente já tem, né? Porque todos vocês promovem aí através da energia solar, seja biomassa ou outras fontes, a perspectiva econômica, ela está evidente. A gente está trocando energia de carbono por energia limpa, bacana. Mas a parte socioambiental sempre me implicou muito. Eu ficava olhando o setor tão próspero, com tanto potencial, e falava, cadê? Cadê no estatuto da BGD essa parte social? E fui batendo na porta e criaram então essa oportunidade. Nos últimos fóruns, eu tenho tentado trazer, apesar de que não dá muito ibope, a gente fica sempre por último lá, um painel de inovações de projetos sociais e sustentabilidade dentro do setor. E tem sido muito bacana porque aos poucos a gente vai começando a perceber o enorme espaço que a gente tem para mudar a realidade da vida das pessoas no Brasil e também tratar aspectos que hoje já são inquestionavelmente sérios e passando de sérios, que é a gestão mesmo dos gases de efeito estufa e dessa coisa toda aqui também, a nossa colega vai falar, que traz aí essa polêmica sobre o licenciamento ambiental, que é tão sério e tão importante para o trabalho de todos nós, né? Quer dizer assim, a gente junta muita coisa, trabalhando com ela, mas sem dar um enfoque mais dirigido para a questão social. E aí eu comecei a trabalhar com esse tema, comecei a investigar e me propus nos outros fóruns que a gente ia começar. Aqui em Goiânia a gente fez um trabalho, né, quase chegamos a realizar, de pegar comunidades que são vizinhas aos grandes polos de energia, do lado de grandes plantas solares e etc e tal, pessoas que estão vivendo no escuro até hoje na Amazônia, aqui no Goiás, em Minas, e a gente começou a fazer essa perspectiva de levar, através da associação, um trabalho de iniciar um projeto conjunto, onde nós todos, com a expertise de cada um, aquele que pudesse doar o seu trabalho doava, aquele que pudesse vender com preço de custo a sua placa, aquele que pudesse mandar um formador profissional ao local dessas comunidades, assim, a exemplo de muitas empresas que hoje, organizações sérias, que têm feito trabalhos bacanas. A gente quase foi lá nos quilombolas, né? Daqui 149 famílias completamente sem luz, que querem ficar lá, que nunca quiseram vir para Goiânia ou sair por São Paulo lá fora, são completamente felizes onde estão, mas vivem no escuro. E a gente percebe que a gente meio que morreu na praia, porque assim, faltou um pouco de interesse, às vezes é porque
aquela área não ia ser interessante porque talvez a Enel viesse a fazer um outro serviço, e a gente vai esbarrando sempre com algumas explicações e desculpas, e isso não me desanima e nem me entristece, porque eu acho que a gente tem uma consciência, que é a consciência de que é devagar que a gente cria uma mudança de mentalidade. O que mais me chama a atenção é que a mentalidade da maioria das pessoas que eu converso, e muitos de vocês aqui, é que a gente não está sabendo ganhar dinheiro com sustentabilidade. Eu ouvi numa palestra um grande especialista dizer que o Brasil ainda não descobriu o eixo de sustentabilidade dele mesmo. Ele não conseguiu entender ainda o que a maioria dos países lá fora, às vezes até de forma estranha para nós, como alguns que ficam metendo o dedo na Amazonas e dá essa confusão aí política que a gente está ouvindo falar, mas por outro lado é aquilo que está acontecendo da gente ter a oportunidade de olhar os desafios que foram colocados para o Brasil como oportunidade de negócio. Eu vou até pegar um papel ali que eu não vou conseguir decorar, não vou conseguir lembrar tudo. Eu estava prestando atenção no que é o compromisso que a gente tem, o outro, e vendo a quantidade de oportunidades de negócios que surgiram. Eu vi aqui que hoje o Ricardo Cantaclaro estava aí com a questão de reflorestamento, né? Por exemplo, um dos desafios que a gente tem que atingir até 2030, que é baixar em 43% a redução dos gases de efeito estufa, um deles é aumentar, quer ver? Primeiro, garantir 45% das fontes renováveis no total da matriz energética. Super negócio para a gente, nós estamos ganhando, fazendo o Brasil melhorar. Ampliar para 66% a participação da fonte hídrica na geração de eletricidade. Ampliar 23% a participação de fontes renováveis, eólica, solar, biomassa, na gestão da matriz elétrica. Aumentar 16% etanol e etc e tal. Restaurar 12 milhões de hectares de florestas. Recuperar 15 milhões de hectares de pastagens deflagradas. Integrar 5 milhões de hectares de lavoura, pecuária e floresta. E quando eu vi isso, e eu vi gente aqui da parte de biomassa, vi gente de reflorestamento, eu olho para o setor como algo que a gente devia encarar esse tema da sustentabilidade como algo muito ativo nas nossas empresas. Muito ativo. A maioria dos bancos, a maioria das palestras que eu fiz em investigações internacionais, todos eles estão dizendo, eu vou passar a contratar fornecedor de acordo com a responsabilidade e o engajamento socioambiental que ele tiver. Eu não vou colocar mais dinheiro em qualquer empresa, eu vou olhar todo o perfil, toda a expertise que ela está tendo, não me importa, importa como é que ele está produzindo o resultado. E pasmem, a maioria dos grandes fundos internacionais dizendo, por favor, olhem para suas comunidades locais, vizinhas, e agreguem algo a elas, porque sem isso a gente não gera uma matriz realmente saudável e recicla e gera oportunidade de negócio. Aí eu volto para a questão que me chama a atenção dos financiamentos e investidores. O Banco Itaú, eu estava lendo um relatório desse, eu não sou de finanças não, mas eu fico impressionada, porque dinheiro e capital, gente, tem tudo, capital e propósito tem tudo a ver. Hoje o mundo mudou para isso, então a gente falar de sustentabilidade, de propósito, de vida, além de trazer um ganho enorme pessoal para a gente, ele hoje é a grande vertente de foco dos investidores. Eles vão olhar os cadastros da gente e vão começar a olhar se a gente merece crédito no banco. E pasme, são bilhões de reais que são entregues para as grandes empresas. Por quê? Porque elas têm o olho no lugar certo para fazerem projetos, dentre eles, aqueles que a gente está falando, aumentar reflorestamento, aumentar matriz energética. Então elas vão lá, pegam o dinheiro e fazem as nossas usinas, ou elas pegam e fazem o quê? Elas recuperam pastagens. Com isso elas têm o crédito de muito dinheiro que podia estar vindo para nós, aqui dentro da BGT, para vocês. Então o meu desafio como diretora de sustentabilidade é tentar fazer alguns projetos sociais realmente acontecerem, porque a gente tem que olhar para o lado, tem gente que pode sair dali profissionalizado, vi projetos que tornaram pessoas comuns, eletricistas, assim, suficientemente autônomos para ganhar o seu dinheiro e ajudar suas comunidades. E vi que a gente também pode ganhar dinheiro com sustentabilidade em todas as questões. Então aqui o meu desafio junto a vocês é transformar aos poucos esse fórum num debate de oportunidade de negócio com responsabilidade socioambiental. E eu queria aproveitar, já que vai ser a Roberta que vai falar, eu falei para ela, Roberta, eu vou puxar um negócio aqui que eu li para você. É o seguinte,
É um relatório que está na Agenda Propositiva para o Setor Elétrico Brasileiro 2019-2022. Aí eu olhei, achei a cara dela, vou puxar aqui. No tema sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, é inadiável o aperfeiçoamento do ambiente de negócios com maior segurança jurídica ao investidor. Isso será possível por meio da introdução de regras e procedimentos claros e transparentes para o licenciamento ambiental, que é a parte que ela vai falar, entre outras expertises dela, evitando a demora da análise dos estudos e emissão de licenças, bem como a excessiva burocracia e a imposição de condicionantes muitas vezes desnecessárias ou sem relação direta com os impactos ambientais do empreendimento. Então eu vou aproveitar e fazer esse link aqui, agradecer a vocês, que ela vai trazer um outro tema, porque a gente aqui tem uma para vocês aqui, ó, um bando de setores diferentes, cada uma de nós, né, com expertises diferentes e preocupadas também com temas muito similares. Então eu vou trazer a Roberta, pode? Que eu já estou aproveitando para apresentar, e ela vai só apresentar o nome. Obrigada. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço a oportunidade. Sou muito grata de fazer parte da mesa junto com todas essas mulheres talentosas. Meu nome é Roberta, eu sou da empresa Projeto Ambiental, uma empresa de Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou engenheira ambiental e advogada. E, aproveitando o gancho da questão da sustentabilidade, especificamente na questão de licenciamento ambiental, o licenciamento ambiental, hoje, para a questão de energia solar, ele trata mais das questões das grandes usinas, das grandes geradoras. E a preocupação do órgão em relação às grandes geradoras é na área que você está instalando principalmente. Essa área é uma área antropizada ou não. E no estado do Mato Grosso, principalmente, a gente ainda não tem uma regulamentação específica para a questão das usinas solares. E para o licenciamento, a gente adota um termo de referência das PCHs, que nada se compara até com a questão da energia solar, que ela é uma atividade com índice e um impacto ambiental praticamente zero, que é o contrário das PCHs, e está em crescimento exponencial no país inteiro. Então, assim, eu penso que pelo fato da energia solar ela ser uma área de atuação que ela não tem tanto impacto ambiental, quando eu digo não tem tanto, porque a gente tem que avaliar a área que vai ser instalada, eu penso que essa atividade tem que ser muito mais simplificada e menos onerosa do que as demais áreas que a gente trata na geração de energia. Então, basicamente, assim, na questão de licenciamento ambiental, é o que eu tenho para trazer para nós. A questão da energia solar, eu penso que ela vai ser um pouquinho mais regulamentada, assim como é uma atividade que vem crescendo. Os órgãos ambientais, eles têm essa preocupação em estar fazendo uma regulamentação específica, então eu creio que vão haver algumas mudanças na questão de regulamentação dos órgãos ambientais quanto à questão da energia solar. Mas é aquela coisa, tem que ser simplificado, tem que ser mais célere. Então é basicamente isso da questão de licenciamento ambiental. Roberta, esse ponto é muito importante. Eu vou dar o exemplo nosso lá do estado de Minas Gerais. A gente tem um processo hoje simplificado de licenciamento, que é com a emissão da LAS, Licença Ambiental Simples, e a gente tem um processo de dispensa até 1 megawatt. Você tem um documento de dispensa do licenciamento, isso torna o processo mais célere, mais ágil, e acima de 5 mega a gente cai numa deliberação normativa própria. E a gente passa por diversos problemas no estado de Minas Gerais, além da gente ter 10 superintendências regionais do meio ambiente, quando a gente cai em supressão de vegetação de determinados biomas. Recentemente eu participei de um case que a empresa teve que intervir no bioma Mata Atlântica, e é protegido por lei federal, aí a gente tem que pedir uma autorização específica. Então a questão do licenciamento ambiental hoje na energia solar é extremamente importante. Muito obrigada, Roberta, da Projeto Ambiental. E eu passo a palavra agora para a Eliane, da Clamper. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de participar aqui com vocês, nessa mesa. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira e sobre a Clamper. Eu sou formada em Engenharia Eletrônica
e também fiz o técnico em telecomunicações, e desde então eu tenho visto cada vez mais as mulheres inseridas na área tecnológica. E eu tenho comprovado isso em cada visita que eu faço aos meus clientes. Vejo hoje mulheres em cargos de liderança, vejo dentro da Clamper mesmo, hoje nós somos 375 funcionários, onde 55% são mulheres, sendo 9 em cargos de liderança. E o que a Marina não sabe é que hoje a gente tem a Stringbox, que é o produto desenvolvido para a proteção do sistema fotovoltaico, e a coordenadora do projeto do fotovoltaico, da Stringbox, é uma mulher, é a engenheira Camila. E hoje essa área tecnológica tem sido procurada cada vez mais por mulheres, e cada vez mais somos inseridos no mercado. Isso a gente vê aí numa abrangência nacional, e cada vez mais a mulher procurando uma capacidade, uma capacitação dentro do que envolve tecnologia. Então, a gente percebe isso cada vez mais, e tiramos o chapéu para todas nós que realmente estamos em busca de estarmos inseridas dentro do mercado e dentro do que nos é proporcionado, né? Então, agradeço aí vocês por estarem aqui nos ouvindo um pouquinho, para mostrarmos o trabalho que hoje todas nós podemos contribuir para a área tanto fotovoltaica quanto tecnológica como um todo. Agradeço. Parabéns, são várias doutoras solares, né? A Danúzia foi apenas a número 1 aí que puxou esse caminho todo para nós. Eu vou chamar agora a Liciane, da Ribeiro Solar, com a palavra. Boa tarde, tudo bom? Agradeço imensamente a oportunidade ao Thiago, que já acompanho ele ali desde 2016, no primeiro CBGD. Eu vou falar um pouquinho da nossa história para poder contextualizar como que eu hoje sou, com certeza, a única distribuidora de material de gerador fotovoltaico mulher, né? Figurando aí entre os distribuidores, com certeza eu sou a única. Eu também falo que eu sou a mais bonita, então eu ganho o título de a mais bonita, né? Eu já fico automaticamente na frente dos meus concorrentes. Mas, basicamente, assim, a Ribeiro ela tem 45 anos, celebramos 45 anos esse ano. É a empresa dos meus pais, e é uma empresa que vendeu material elétrico industrial a vida inteira. E eu sou arquiteta, então eu tive meu escritório de arquitetura por 12 anos, e sempre gostei, em função da proximidade, né, com os materiais e com todo esse viés, a gente chegou a ter uma material de construção no período, então eu sempre dominei a parte de elétrica, obviamente que dentro da minha escala, né, que era iluminação LED, e exatamente por o ritmo que a vida da gente toma, em 2012 eu tive a minha filha. E eu gosto de contar que eu estava indo fazer a cesárea, e o pessoal estava lixando o piso da minha casa, porque a arquiteta, né, tinha que reformar tudo. Então, quando eu cheguei do hospital, já estava terminado o serviço. E eu achei que depois que eu tivesse neném, eu ia ficar em casa, né, uma semaninha, na semana seguinte eu estava trabalhando. E eu fiquei 6 meses em casa. Com todos os probleminhas que a maternidade trouxe, as dificuldades que ela teve ali no começo. Graças a Deus, nada muito sério, mas mãe de primeira viagem, desesperada e... depois a gente aprende, na segunda, coitadinha, já não tem mais nada disso. Mas eu voltei para a empresa a pedido da minha mãe, que falou assim, olha, eu quero me aposentar, somos em 3 mulheres, mas as suas irmãs não têm o perfil comercial e você tem. Então, volte, me ajude, me dê uma mão. O grupo tinha, na época, 90 funcionários, em 3 sedes, né, que era Curitiba, Maringá e Blumenau. E eu voltei. Quando eu me deparei fazendo a visita da manutenção industrial, engenheiro, eletricista de 30 anos de casa, da Electrolux, da Volvo. O que essa louca aí, arquiteta, produzida nesse salto aí, tá vindo falar comigo de eficiência energética? Ela nem engenheira é, o que ela tá fazendo aqui? Então, nesse contexto, eu fui tendo muita dificuldade de vender o produto que era do segmento. E também eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que a gente se motive.
E para mim, eu realmente acredito em sustentabilidade. Eu vivo sustentabilidade. Eu tenho um carro elétrico desde 2016. Estou pagando o preço por isso, porque ter um carro elétrico no Brasil, além do fato de ser caro, é difícil. Você não pode se deslocar, você não tem onde comprar peça, não tem o que fazer. Então, assim, você tem que viver a sustentabilidade como um todo. Eu acho que o nosso setor aqui, fora todo o que vocês estão vendo aí de palestras, a sustentabilidade, ela vai além da energia solar, né? Como a gente estava comentando ali. Então, assim, eu tenho muito orgulho do espaço que eu conquistei e tenho muito orgulho de ter tido dificuldade em vários momentos. Então, hoje a Ribeiro Solar, que é dentro do Grupo Ribeiro, mas eu sou responsável por tudo, desde compra, de gestão, decisão, toda a tomada de decisão é minha. E essa decisão de colocar esse produto no mix surgiu a partir da dificuldade que o mercado masculino me impunha. Chegava a vender um inversor de frequência de motor, uma cabine de média tensão, um painel. O cara não me considerava a minha opinião, porque ela não tinha esse enfoque. Então, quando eu voltei, falei, bom, o que eu vou fazer? Comecei com LED, na iluminação para industrial, que era um projeto que eu dominava. Fiz muito PE. Na época, junto com o LED e comigo, começou a crise em 2014. Então, eu chegava falando para o pessoal, não, gente, vamos investir no LED, porque o payback é de 12 meses. O cara olhava para mim e falava assim, eu estou demitindo 60 funcionários hoje, menina. Vai para casa. Né? O industrial está quebrando, está fechando. A gente está fechando 6 barracões aqui, o terceiro turno não tem mais. Eu falei, eu tenho que dar a volta por cima, né? Não vão me derrotar assim tão cedo. E daí no PE de 2015, a gente surgiu a oportunidade de colocar o fotovoltaico. Na época, a gente escreve em 14 para concorrer em 15, né? Então, na época, não tinha outros distribuidores, a não ser São Paulo. E eu falei, eu vou encarar essa empreitada. A Ribeiro tem, há 20 anos, ela é distribuidora ABB, de todos os produtos em baixa tensão. Então, ali no mix que está passando, vocês vão ver todos os itens da ABB ali de baixa tensão. E eu fui para São Paulo e, mais uma vez, mais uma derrota, né? Porque eu cheguei lá e falei, eu quero vender solar. Não, não é assim que funciona. Você tem que comprar módulo e a gente não vende módulo. Você tem que ter um segmento diferente, não é assim que funciona. Eu falei, gente, deixa, eu sei vender, deixa eu conversar com o povo que eu consigo vencer. Não, e não, e não, depois de muitos nãos, em 2016 eles nos deram a oportunidade, então, de pôr o nosso primeiro pedido programado, anual, e a princípio eram números muito diferentes da realidade da empresa, porque enquanto eu tinha a meta lá de vender disjuntor de R$2, né, ali eu passava a ter que vender kit de 15 mil, então eram números maiores. Houve muito, para quem tem empresa familiar, dá mais uma palestra, né, falar sobre empresa familiar, porque imagina, meu pai com 45 anos de estrada, aceitar que a filha que estava entrando no grupo e colocar um produto, e mais uma vez, quem bancou o meu primeiro lote de módulo foi minha mãe, pegou a aplicação dela e falou, vamos que vamos, você vai fazer? Eu falei, vou, então vamos fazer, e graças a Deus deu certo. Então hoje a gente tem Curitiba, Maringá e CD em Recife. Estou muito feliz de vir para cá pela primeira vez, tenho bons clientes aqui na região e a gente trabalha com um modelo de negócio na distribuição com mais soluções de eficiência energética, não só focado tanto no gerador, esse é meu papel agora, trazer mais soluções aí para facilitar a vida de vocês, melhorar o resultado do sistema. E sou muito grata ao solar, é um setor muito bom, muito masculino, né? Eu almocei numa mesa com 8 homens, né? Os meus fornecedores, na grande maioria, são homens. Os integradores que a gente visita também são homens, né? Fazendo um link ali do que o pessoal da VEG vai trazer de informação para vocês. Mas é um setor muito gratificante, porque realmente o sol está aí para todos e tem muito chão ainda para a gente abrir no Brasil. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Vou chamar agora a Irene, da VEG, e na sequência a Cristiane, da CISIS.
Olá, boa tarde para todo mundo. É uma grande oportunidade e honra estar com todo mundo aqui, até porque eu brinco, eu sou representante da VEG diretamente no estado do Mato Grosso inteiro. Então eu rodo o estado inteiro e um monte de gente me questiona sempre: nossa, Irene, mas você pega o carro e vai anda quilômetros, 600, 700 quilômetros de terra, vai nesses municípios aí sozinha? Sim, sozinha. Então, mas você é corajosa, né? Eu brinco. Gente, eu vim de família, apesar meus pais sempre trabalharam na VEG há 30 anos, então eu falar da VEG é fácil, né? Eu cresci na VEG, então VEG para mim está no coração, além, né, de ser uma multinacional brasileira que eu tenho muito orgulho, né, do que cada dia ela vem se tornando. E eu tive muita base de mulheres, assim, principalmente do meu pai até não, porque era mais do sul, então eu não tenho tanta ligação, mas a minha família, parte de mãe, é toda mato-grossense, e eu acompanhei muito porque eu fiz veterinária. E aí eu falava assim, eu me deparei saindo para campo, atender peão, literalmente, e explicar para ele, porque meu foco era equino, né, cavalo, então explicar para ele que ele fez a vida inteira era errado. Ele falava: nossa, quem é essa mulher aí, cara, que apareceu aí agora, no meio desse bando de homem, literalmente, para explicar, né, o que era, o que ele fez. Não é que não era errado, mas ele podia fazer de um jeito diferente. E a minha bisavó teve 13 filhos numa fazenda em Rosário Oeste, interior. E desses 13 filhos, só 4 eram homem, o resto tudo mulher. A minha bisavó, para ter a minha avó, que foi a primeira, ela teve que descer pelo rio Cuiabá, de canoa, de Rosário, para ter ela em Cuiabá. E muitos trechos tinham que andar a pé, porque tinha queda d'água com canoa nas costas, com um cara guiando. Então, eu brinco que eu nasci num berço de mulheres guerreiras, que minha bisavó, ela tinha que esperar todo mundo da fazenda com os filhos com lamparinas. Então, literalmente, as mulheres já traziam energia desde aquela época, né? Ela trazia energia através para sua família, para os seus filhos, para o bem-estar, né? Então, eu falo que a mulher, ela incidir na parte de energia, é um peso bom, porque se ela não trabalha nesse segmento, a maioria é dona de casa. E o que a gente tem que priorizar dentro da nossa casa? Energia, né? Quantas vezes o marido, até de quem não trabalha, fica assim na cabeça: olha, a conta de energia tá cara, desliga aí, né? Então, e resumindo, minha mãe também foi muito braço direito. Minha mãe trabalha até hoje com meu pai na VEG, sempre tomou frente em sair com meu pai à venda nos finais de semana para trabalhar. Então, eu tenho minha mãe, que é um grande exemplo, e minha mãe tem moto desde os 9 anos de idade, e minha mãe saía para encontros de motoqueiro, e ela na moto dela e meu pai na dele. E fundaram clubes e tudo mais. Então eu admiro muito, e minha mãe sempre me ensinou muita coisa, assim, sabe? Então eu falo de mulher, assim, com orgulho, porque ela me ensinou que, Irene, às vezes você vai escutar coisa que você não quer, mas entra pro ouvido e sai pro outro. E a VEG me deu essa oportunidade. Depois da veterinária eu tive filho, né, há 9 anos atrás, e o meu filho, eu falei: cara, como que eu ia para essas fazendas atender cavalo que eu não sabia a hora que eu voltava? Porque às vezes eu atendia cavalo que era 3 dias de cólica e não tinha como voltar para casa. Aí minha mãe falou: vem trabalhar aqui. Minha mãe tinha ficado doente também na época. E eu fui trabalhar lá. E eu falava que eu nunca ia mexer com isso. Porque era o que eles mexiam a vida inteira, e fui trabalhar. E fiquei um tempo interno, até que eu saí a parte externa. E a VEG me deu uma grande oportunidade de fazer palestras de 2 anos na energia solar. E quando eu me vi que eu já rodava o estado e fazendo energia solar, eu falava: gente, o que eu vou falar de energia solar, né? Palestra, que depois tinha mesa redonda, todo mundo sabia muito sobre solar, e quem que era eu para falar de solar? E o que eu posso dizer hoje, todos os meus integradores são homens, mas eles estão colocando muita mulher diretamente. Então, as mulheres, para a própria venda deles, para ajudar na venda, hoje em dia eu tenho 7 mulheres que eu trabalho diretamente, né, que estão na parte da venda, indo nas casas, indo nas empresas, que eu até tinha colocado um slide, tinha até uns relatos delas, que eu pedi para elas detalharem o que era a mulher da Solar, e cada uma detalhou. Então, mas eu não acabei até, porque a Vanessa falou que não precisava, né? Então, e a minha oportunidade dentro da VEG, eu fico muito admirada, porque quando meu pai começou, meus pais, né, tinha interno,
mulher era mais interna da WEG, era mais... Dentro da fábrica tem muita mulher, mas externamente não tinha tanto, e hoje em dia tem. Tem diretoras que são mulheres, a minha parte solar também, diretamente interno, desde faturamento, a processamento, tudo são mulheres. Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade de estar aqui, tá? E dizer que para mim é uma honra, porque eu estou falando aqui e o Harry está falando lá da WEG, então para mim isso é muito importante. De todos hoje que estão aí, eu sou a única mulher, né? A gente tem coordenadores, integradores e a parte representantes, né? Também. E então eu fico muito feliz e grata pelo convite. Ok? Gente, é engraçado. Cada ambiente de trabalho que chega uma mulher, ela chega para alegrar, né? Quer seja com um vasinho de flor, oferece um chocolatinho, vem cá, vamos conversar. Então, o que seria do mundo sem nós mulheres? Parabéns a todos. Vamos fechar com chave de ouro aqui, Cristiane da CICIS. Bom, gente, boa tarde. Eu me sinto novinha aqui perto de vocês em relação à energia solar. Eu estou há 8 meses na CICIS. Eu fui como acho que a maioria das mulheres, criada para ser do lar, né? E o que sempre me deu força foi dizer, você não pode. Então, hoje eu sou formada em tecnologia. Na minha classe, eu fui formada na FATEC, tinham só 2 mulheres. Aí me falaram assim, você engravidou, você não pode estudar mais. Aí eu fiz o meu primeiro MBA em gestão empresarial da FGV. Aí engravidei de segundo filho. Falaram, agora você tem que sossegar, né? Aí eu peguei a outra pós-graduação que eu fiz na USP de operação portuária, porque o meu início da minha carreira foi toda focada em logística. Aí aconteceu do meu marido perder o emprego. Que bom que eu tinha estudado, né? Aí arrumei uma grande oportunidade na Gol Linhas Aéreas, completamente fora do meu perfil. Isso que tecnologia dá pra gente. Tecnologia dá pra gente uma grande flexibilidade. Ela permite que você se enquadre em vários ambientes. Basta você ter lógica, um raciocínio lógico, postura e inteligência emocional. Principalmente para entender exatamente quais são os principais requisitos do teu usuário. E aí eu entrei no mundo da aviação, que é um mundo muito machista, né, com muitos engenheiros técnicos que vieram do ITA, né, e eu teria que fazer sistemas para essas pessoas que sabem tudo, né. Mas fiquei 11 anos nas linhas aéreas, até a hora que eu falei assim, eu preciso de alguma coisa precisa me motivar, preciso fazer alguma coisa diferente. E comecei a estudar o mercado, e me apaixonei pelo mundo solar. E aí apareceu na minha vida a CICIS. Eu tinha acabado de completar um curso de pós-graduação no exterior, sou formada por uma universidade da NASA, em gestão de operação de aeroportos. Então, acho assim, se é o melhor exemplo que eu posso dizer para todas as mulheres aqui, o melhor incentivo para a gente é dizer você não pode, e provar o quanto você pode. Você não pode fazer inglês. Não, eu posso. Não, você vai fazer uma apresentação em espanhol daqui a 3 meses. Eu faço. Não tem problema, eu faço. Eu acho que falar um pouquinho sobre mulheres que querem fazer diferente, né? A gente não tem ambição, a gente quer fazer pela gente. A energia está dentro da gente, né? E assim, me sinto uma privilegiada estar nessa mesa. A CICIS, ela empodera muitas mulheres. Hoje nós lá somos 36% ainda apenas mulheres, mas 20% já em cargo de liderança. Eu sou gerente de tecnologia, eu sou responsável pela plataforma da CICIS Solar, sou gerente de tecnologia e inteligência de mercado. E na semana passada a gente teve uma palestra lá na CICIS sobre feminicídio, da CIPA. Eles levaram um advogado para conversar e explicar o que é importante para a mulher, né? E o que ele falou é educação. É muito fácil a gente falar, né? Como que pode uma mulher denunciar um homem? Desculpa até um parênteses, mas eu acho que é relevante. Como pode uma mulher apanhar um homem e voltar para casa? Ela não tem para onde ir. Ela não tem estudo. Ela não tem uma casa. Ela não tem perspectiva. E às vezes mora na casa da sogra. Então, assim, a nossa responsabilidade é que nós, né,
conseguimos alcançar os nossos objetivos e muitas vezes até nos superarmos, nos reconhecermos de forma diferente, passando por alguma coisa como uma depressão, como um problema familiar, como uma doença de um filho, como que a gente pode transformar essa nossa experiência e ajudar as outras mulheres a conseguirem também os objetivos dela, né? E eu falo não só de mulheres, como de homens, como outras raças, enfim. Isso eu acho que é empoderamento. Falando um pouquinho da Cissis, né? Ela realmente é uma distribuidora que toma muito cuidado. Lá não há diferenças entre homens, mulheres, ela prima pela iniciativa, né? Ela permite dar espaço para as pessoas terem iniciativa. Eu acho que o importante no mercado fotovoltaico é isso. A gente precisa trabalhar mais em conjunto. A gente acredita que uma distribuidora, para ela vender bem, um integrador tem que estar bem pautado com informação para ele poder fazer uma boa venda. A informação tem que chegar no teu cliente final. Então, é tudo uma cadeia. Então, a partir do momento que a gente tem momentos como esse, onde nós nos ajudamos, não só reconhecendo o valor feminino, mas o poder da energia fotovoltaica, o futuro que a energia fotovoltaica tem no nosso país, a gente tem um mar de oportunidades, e a gente conseguir fazer com que essa cadeia de valor ela cresça em conjunto, não só todos nós do Brasil ganhamos, como inclusive o meio ambiente. Tá? Obrigada. Parabéns, Cristiane. Gente, eu vou fechar aqui com uma chave. Todo mundo falou de pai, mãe aqui. Eu tenho uma referência muito forte na minha vida, que é meu pai. Ele me ensinou uma coisa que eu levo para todas as minhas áreas de atuação, a vida profissional, a vida pessoal. Cada um oferece aquilo que tem de melhor no coração. Eu acho isso tão lindo que a gente, mulher, tem essa capacidade de unir, integrar pessoas, integrar grupos, né? Eu carrego essa responsabilidade pela BGD de integrar os associados, integrar a BGD com o universo que a gente está inserido, né? Trazendo essa importância desse nosso papel social e essa energia forte da mulher. Para terminar, a Danúzia pediu para ela concluir essa história bonita, pessoal, de vida dela, que traz também esse pedaço do coração dela. Então, ela vai fechar aqui com mais 2 minutinhos e aí a gente abre para perguntas. E eu quero colocar para vocês aqui uma pergunta já de antemão, tá, Danúzia, se vocês me permitem, vai ser para todas nós respondermos para a plateia, que é o futuro da geração distribuída hoje, linkada tanto com a questão da mobilidade elétrica, a questão do armazenamento de energia, né, porque na geração distribuída a gente tem a figura do consumidor, que gera a sua própria energia e consome, que é o prosumidor, e no futuro a gente vai ter a figura do prosumer, o consumidor que vai gerar, consumir e armazenar a própria energia. Então, nós vamos falar isso aqui um pouquinho no final também. Muito obrigada. Passo para Eu pedi licença para quebrar o protocolo, porque vocês perceberam que os meus 7 minutos foi uma fala muito do coração, né? E aí depois não foi nada combinado, mas veio cadenciando falas tão lindas e tão maravilhosas e tão articuladas que eu pedi licença para me permitir mais 2 minutos, né? O que tem a ver a minha fala do coração com a minha história de vida, com o meu movimento circular que me coloca diante do sol e me levanta tantas vezes com tudo que nós falamos aqui, com a cadeia produtiva do setor solar fotovoltaico. A nossa capacidade de lidar com o novo, com o diferente, com o surpreendente, que não nos assusta, né? Porque o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Isso está bem provado aqui com a nossa postura, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente saber lidar com as diferenças de uma forma firme e dócil. E aí tem uma palavra que é conexão. E a conexão, ela só se dá quando você tem energia, e quando você permite o movimento sistêmico da vida. E nesse movimento sistêmico da vida, que o autoconhecimento te permite, você conecta com você mesma e você conecta com o seu mundo exterior. Então, a minha exposição começou exatamente por ali, porque eu acredito que a cadeia
solar fotovoltaica, e aí a minha especialidade, o que eu faço hoje na minha empresa, como CEO da minha empresa, e uma decisão que eu tomei, né, em meados de julho para cá, depois de 8 anos de executiva no governo, vários anos de executiva no setor privado, eu estou aberta, sim, a conversar com todo o setor produtivo, mas eu tenho um investimento pessoal, que é uma empresa que chama Grupo Capacitar Limitada, que foi a minha startup de quando eu concluí a minha graduação, que eu nem sabia que isso chamava startup. Foi simplesmente um projeto de estágio e que eu vim atuando sazonal e que não tomei posicionamento no mercado para não criar conflitos de interesse com jogada pública. E hoje eu estou pronta para o mercado, no sentido de integrar pessoas. Então, o que eu faço? E aí, essa é a relação que eu quero fechar. Dizer que eu estudo cadeia produtiva, eu desenvolvi uma metodologia que é a MAI, que é a metodologia da ação interdisciplinar, para estudar os elos da cadeia produtiva e prospectar negócios, e aí conecta todas as nossas pontas. A minha empresa, ela tem uma abordagem de ecossócio-desenvolvimento, porque eu trabalho com a unidade de negócio de educação formal, uma unidade de negócio de educação não formal que faz a intersetorialidade, e aí nasce a Doutora Sol, que trabalha com a área de energia solar fotovoltaica, com políticas públicas transformadoras para estados, municípios, regiões, e, ao mesmo tempo, eu preocupa e se encarrega de trabalhar com qualificação profissional, qualidade e performance, que é algo que eu estou pesquisando agora até numa abordagem também de cidades inteligentes e já prestando consultorias nesse segmento. Então, está aqui a questão da minha empresa, né, que eu estou aqui representando. Por fim, eu digo a vocês com muita tranquilidade, apesar de não conhecer profundamente as colegas que estão aqui, conhecer um pouquinho da Marília e as outras nos vimos pela primeira vez, eu afirmo para vocês, nós estamos aqui fazendo o que fazemos e sendo quem somos, porque de uma forma ou de outra nós investimos no processo de autoconhecimento. Porque se nós não soubéssemos exatamente quem nós somos e como as diferenças nos atraem, e como o porquê nós queremos alguma coisa, ou como não nos assusta, a gente se une e se conecta em qualquer lugar. Então, a palavra de ordem é energia, o elo que nos une é a conexão, e a força que nos move é o sol. Muito obrigada. Gente, a gente então passa para perguntas da plateia de vocês, né? Você passa para mim, por gentileza? A gente tem aqui diversas representantes, né? A parte regulatória, tecnológica, sustentabilidade, equipamentos. Quem quer? Boa tarde, meninas. Meu nome é Flávio, eu sou consultor ambiental e estou aqui em nome da Fundação César Baiocchi. Eu quero fazer um gancho assim. Vocês falaram muito sobre sustentabilidade, educação e meio ambiente, né? E dentro das empresas de vocês já foram pensados alguma coisa sobre logística reversa, se está atuando nesse sentido? E sobre a questão educacional, que a Danusa pôs um gancho, seria muito interessante, que o caso da nossa amiga lá de Mato Grosso falou, lá existe a problemática de que o licenciamento é baseado numa PCH, certo? Se for nesse raciocínio, um empreendimento de grande impacto, que é uma PCH, ela tem que apresentar as políticas públicas, né, os projetos socioambientais voltados na área de educação, social e ambiental. Talvez seria muito interessante a questão do fórum em si, apresentar alguma coisa, já que a preocupação hoje da energia fotovoltaica é baseada só no local do empreendimento. E se for voltado para educação, saúde e meio ambiente, eu acho que melhoraria muito a questão da logística entre as comunidades envolvidas dentro desses projetos, dessas plantas que existem.
Uma das preocupações hoje sobre a sustentabilidade é a questão de geração de lixo, né? É muito grande isso aí. Teria alguém que poderia me responder sobre essa questão? Falando um pouquinho sobre a política reversa do gerador fotovoltaico, o processo produtivo do grande volume de produto é o módulo, né? E o módulo, ele é um processo que no monoPERC, por exemplo, precisa de 1000 graus Celsius. Tem muitas tecnologias surgindo e tal, mas basicamente é um processo produtivo ainda muito caro na questão de matriz energética. Porém, todos os componentes são recicláveis. Por que não existe ainda uma recicladora de módulo fotovoltaico no Brasil? Porque a gente só tem 90.000 casas instaladas. Mas se você for ver a composição do produto, ele tem frame de alumínio, vidro, tem silício, que também é reciclável, e tem o perfil ali de prata, que também é reciclável. Então, na questão do gerador fotovoltaico, a gente tem um produto bastante... tem uma cadeia produtiva. Ela não está instalada no Brasil porque o gerador fotovoltaico, efetivamente, em número de vendas, começou a acontecer depois de 16, né? Então, nós temos aí 3 anos, efetivamente, de kits geradores fotovoltaicos sendo vendidos. E os demais insumos, também estamos falando de material elétrico, que é reciclável, né? Cobre, todo esse processo. Na questão da educação, que você comentou, eu fico muito feliz de estar acompanhando alguns processos, como certificação Net Zero para creche, programa de competição entre as escolas para ver sustentabilidade, falando um pouco daquilo que nós estávamos falando, de programas de eficiência energética, seja LED, pintura de piso, a termografia do ambiente para poder ver a geração de energia, e pôr isso na realidade das crianças. A gente fez uma parceria com a FIEP agora e acabou de doar dentro do Instituto AMA um gerador fotovoltaico. E realmente foi assim o ponto alto do ano para toda a minha família, né? Porque você traz uma realidade de uma criança que tem câncer e que é vítima de violência, energia solar. Então a casinha tem 3 espacinhos, tem um geradorzinho, mas ela vai se bater todo dia com aquilo, ela vai ver aquele gerador, ela vai ver aquela energia. Então esse conceito de sustentabilidade já está intrínseco, né? Eu sou curitibana é chato pra caramba, né? A gente tem reciclagem de lixo a vida inteira, então assim, a gente já é mais exigente quanto à questão de todo o processo educacional. Mas eu acho que o setor tem muita possibilidade de a gente fazer um trabalho muito legal, educando nossas crianças em sustentabilidade, com ações simples e fáceis. Porque a partir do momento que uma criança que chega ali nenezinho numa instituição dessa e vai estar lá falando para sua família, para todo mundo, é um ciclo, né? E planta na sementinha de uma criança uma ideia, ela cobra de todo mundo, ela cobra do avô, ela cobra da avó, ela cobra do pai. Então, assim, isso sim, eu acho que é um trabalho muito importante, que precisa ser feito. A BGD tem um setor aí para desenvolver, mas realmente falta ainda pessoas a agregar para que a gente possa efetivamente fazer. Mas a política reversa no gerador fotovoltaico é muito simples, porque se eu pegar o inversor, ele também é todos os componentes eletrônicos, você pode, são todos produtos que tenham um interesse econômico por trás no momento de ser reciclado, e por ser uma coisa muito longa, né? Vamos falar do módulo, quando ele vai perder a durabilidade dele lá, mais de 25 anos, a gente vai estar com 80% ainda. Então, no Brasil, efetivamente, tirar de lá para reciclar ainda é um processo muito longo. Quebrou, existe, né? A gente tem quebra no transporte, ainda não tem hoje uma empresa para coletar, mas ele continua gerando. Então, lá na nossa empresa, a gente vai colocando lá no cantinho, põe gerando e vamos tocando, né? Mas vai sim surgir em breve uma recicladora de material fotovoltaico. Complementar um pouquinho a questão que você perguntou da questão do lixo, do resíduo, né? Apesar da gente ter legislação que exija que o Brasil faça um tratamento através de aterro sanitário, a gente ainda tem muito lixão. Mas tem uma tecnologia que já é conhecida, inclusive está sendo tratada aqui, da questão da biomassa,
que é uma tecnologia muito interessante, e às vezes não despertou a questão no Brasil de que lixo é dinheiro, tá? Eu estive numa planta de resíduos sólidos na Itália e eles produzem, além de energia, como matéria final, a questão do adubo orgânico, que vem proveniente justamente do material orgânico. Só que para que essas plantas sejam realmente efetivas, por exemplo, na Itália eles já recebiam esse resíduo separado. Vinha o resíduo orgânico e vinha o resíduo reciclável. E esse é um aspecto que a gente ainda tem muita dificuldade no Brasil. Que eu estava comentando, a região sul, ali Curitiba, a gente já tem um pouquinho mais, uma outra pegada em relação a essa questão da reciclagem. Agora, no restante do país, esse é um assunto que tem que ser evoluído e que ele tem que ser tratado desde a base. Mas a partir do momento que a gente aprimorar essa questão de que lixo é dinheiro, talvez a gente possa estar evoluindo para essa questão da biomassa e das plantas de resíduo sólido. Só para completar, é que essa questão dos lixões, né, ela é crime, desde 1998 é crime. Né, e a gente continua tendo esse problema, os municípios a quem cabe gerir estão quebrados. Então a gente vai ter que fazer muita força, quem sabe, individual, né, de manifestar atitudes como a tua, de começar a fazer, promover isso um pouco por conta própria, né, e o trabalho de políticas públicas junto aos municípios tem que ser constante, né, os prefeitos precisam, eles não são só quebrados por causa de um ciclo de economia mal gerida, etc., eles também são muito carentes de gente que os ajude, né, muitos deles muito despreparados, falta conhecimento, falta tudo, né, então eu acho que assim, e o pior é que a gente enterra tanta coisa com capacidade energética, né, de reciclagem. Então, é um tema bastante preocupante e nós vamos ter que fazer algum movimento pessoal, eu acho, também, enquanto não vem uma coisa mais forte por aí. Nosso tempo se encerrou, infelizmente. Eu quero agradecer a todas vocês, mulheres lindas, maravilhosas, com o coração lá no sol. Obrigada a todos, gente. Boa tarde. Bem, em nome da comissão organizadora, nosso muito obrigado à doutora Marina. Por favor, também, agradecemos a todos. E gostaria, doutora Marina, nós temos ali uma lembrança para todos, por favor, só podem entregar elas. Então é a lembrança do nosso fórum, tá bom? A vocês que participaram do fórum, parabéns, muito obrigado. E com certeza, muitas coisas pela frente ocorrerão. Parabéns a vocês. Bem, dentro de alguns instantes, nós daremos sequência no outro painel, com o tema Modelos de Negócios em GD. Dentro mais 5 minutinhos, nós daremos início, ok?